Chicos e hoje eu vim trazer algumas dicas para vocês de livros para lermos em um dia. O carnaval tá chegando e quem vai fazer maratona de leitura levanta a mão. Então eu aproveitei e trouxe algumas dicas de livros que a gente consegue ler num fluxo de tempo muito rápido, porque são histórias envolventes que a gente não consegue largar e que ela é do início ao fim. O primeiro livro que eu separei para vocês eu devo ter lido em pouco menos de 4 horas, que é o Bailarina Fantasma, da Socorro Acioli. Eu fiquei completamente apaixonada por esse livro, porque ele realmente prende o leitor do começo ao fim. Aqui é uma história infantil madura, então nós temos personagens aqui que já estão quase na adolescência. A protagonista está participando junto da restauração de um teatro com seu pai, e é nesse teatro que ela vai encontrar a Bailarina Fantasma, uma jovem que cresceu, que viveu boa parte da juventude nesse teatro, mas que tem uma história muito triste para contar, que vai precisar da ajuda da protagonista para revelar um grande segredo. É uma história cheia de mistérios, de idas e vindas, de uma trama do passado muito bem escrita, muito envolvente. Eu realmente fiquei emocionada com a história da Bailarina Fantasma. Sério, gente, eu chorei lendo esse livro, porque eu fiquei encantada com a forma da autora narrar, principalmente alguns segredos aqui dessa tal Bailarina Fantasma. Bastante, e assim, ó, a gente lê numa piscadinha. Outro livro que também é muito rápido de ler, mas porque é um conjunto de contos, que é o Vilarejo, do Rafael Montes. Gente, esse livro é de terror e é de suspense, então para quem não gosta, já deixo aqui o aviso, mas para quem nunca leu, assim como eu, quando li esse livro, nunca tinha lido nada nesse estilo, vale a pena dar uma chance. Aqui o autor une contos que interligam os demônios responsáveis por cada pecado capital. Então é como se um desses demônios, eles instigassem o ser humano a cometer um desses pecados capitais. Então a gente tem narrativas sobre a gula, sobre a ganância, sobre a luxúria, aqueles pecados que nós já conhecemos. Então todas essas histórias estão interligadas em um único vilarejo, assolado pela fome, pelo período pós-guerra de muita neve, de muita escassez. Essas pessoas estão exclusas, assim, estão fechadas nesse vilarejo, e aí nesse momento de dor, o pior delas aflora. Então assim, nós vemos uma narrativa crua e verdadeira e cruel sobre o pior lado do ser humano. Gente, é muito envolvente, assim, é surpreendente. Além dos contos, nós temos narrativas, assim, super reais, que se impactam no leitor e deixa a gente ainda mais preso nessa leitura. E o final é completamente surpreendente, porque tem toda uma relação com o vilarejo e com a ordem cronológica desses contos. Então é um livro que realmente prende, que surpreende, que aterroriza e faz o leitor sentir vários sentimentos diferentes, mas ao mesmo tempo traz uma mensagem bacana sobre as tentações do mundo e sobre o papel de cada homem. Então é muito, muito, muito bom. Outro livro que eu também li rapidinho e que eu sempre indico, todo mundo que fala pra mim, Paola, não consigo ler, me indica um livro pra eu começar, é esse bendito que eu indico, que é o Diário de Susana para Nicholas, do James Patterson. Gente, que é esse livro? É uma história de romance. Temos 3 personagens principais com narrativas interligadas. Temos a leitura de um diário que é todo misterioso, que só vai fazendo com que a gente mergulhe mais na história desses protagonistas. É passado, é presente, é futuro. É uma história de romance muito bonita, de superação, de recomeço, de perdão. Assim, é um livro que me fez chorar muito, eu me envolvi completamente, eu não esperava que a história fosse ter um baque como teve, e principalmente por eu ter mergulhado nela. Então eu comecei a ler e não parei, eu fui do começo ao fim, e exatamente por isso, quando chegou o grande momento, o ápice da leitura, eu me peguei em choque, comecei a chorar que nem um bebê. E todo mundo que eu recomendo chora também, se envolve também e fica tão apaixonado, impactado por esse livro. Então, além de ser rápido, ele é uma delícia. Sério, é uma história muito, muito, muito bacana. Um livro muito rápido de ler também é Mentirosos, da E. Lockhart. Além de rápido, esse livro tem uma mensagem muito bacana e uma trama como um todo muito surpreendente.
Aqui a protagonista, ela sempre, todo ano, vai para uma ilha da família com algumas pessoas da família, alguns amigos, pessoas primos, pessoas que ela é bem próxima. Mas nesse verão as coisas estão diferentes e nós não entendemos ao certo porquê. É uma narrativa muito dolorosa, essa protagonista tem fortes dores de cabeça, ela passa por momentos muito difíceis e traumáticos, e a leitura é tudo isso. No mistério que envolve ela e a família dela, uma família que é toda baseada nas aparências, nas posses, no poder que a família tem perante a sociedade, e de uma protagonista que está quebrada e que não tem ninguém que vê o quanto ela precisa de um ombro amigo, o quanto ela precisa de uma ajuda, que ela precisa de força para superar esses dramas familiares. Então é um livro muito profundo e ao mesmo tempo bem chocante. Eu já li alguns comentários negativos, definitivamente não é um livro que agrada a todos, mas o fato é que ele é surpreendente, que ele é reflexivo e que ele é muito, muito, muito rápido de ler, exatamente porque você não está entendendo psiroca nenhuma no começo e você quer mergulhar, quer devorar a história para entender logo o que está para acontecer. Gosto muito da escrita dessa autora, eu li 2 livros dela nos últimos 2 anos, se eu não me engano, e todos me surpreenderam por terem um teor crítico e real e ter uma narrativa super fluida. Recomendo, galera, é muito bom. E o último livro que eu tenho para recomendar para vocês é A Sereia, da Kiera Cass. Eu já falei recentemente desse livro para vocês e eu estou apaixonadinha por ele, então eu resolvi que valia a pena indicar. Ele também é um livro que tem um pouquinho mais de páginas, mas ele é muito fluido, ele é escrito de uma forma muito direta, então do começo ao fim você se vê apaixonado e compelido por essa história dessa protagonista e por toda a mitologia que a autora criou. Então, no geral, é uma história com um quesinho de contos de fadas. Então, do início ao fim, a gente sabe como vai terminar, mas tem aquela sensação de que você quer realmente descobrir se vai ser como o seu coração almeja, como você espera que seja. Então, gostei bastante. Eu acho que todo livro da Kiera Cass é muito rapidinho de ler, pelo menos pra mim é assim. Mesmo quando eu não tô gostando, não consigo parar de ler o livro, eu simplesmente devoro eles. Em A Seleção, quantas vezes eu passei madrugadas terminando o livro porque eu não conseguia parar de lê-lo. Então eu gosto muito da escrita da autora, acho que vale dar uma chance e começar nesse feriado aí, porque a escrita dela, a narrativa, mega fluida e muito envolvente. E como eu sempre tenho, né, alguns bônus pra vocês, porque vai que vocês querem ler livros mais rápidos ainda. Primeira dica é 365 Dias Extraordinários. Ele é um livro com várias páginas, eu sei, só que cada uma dessas páginas é um prefácio. Então representa um dia do ano com uma frase de motivação. Esse livro é gostoso porque a gente lê muito rápido, ao mesmo tempo que a gente quer ler devagar, para apreciar cada uma dessas frases, para aprender, para entender o significado a partir delas. Então a gente lê rápido, ao mesmo tempo que grava cada uma dessas mensagens. Eu gosto muito desse livro, assim, tipo, sempre que eu tô precisando de uma força motivacional, eu vou lá e leio ele, porque é rapidinho de ler e eu aprendo muito com essa leitura. Cada vez aprendo um pouco mais. Então aqui é uma dica. E mais 2 para finalizar. Romances de banca, gente. Os romances de banca nem sempre são rápidos de ler, porque no geral são só histórias normais em um formato mais compacto. Mas eu não sei explicar, eu não sei porque, se o livro é pequenininho, ou se as páginas são pequenas, ou se você tem a impressão de que você vai demorar, sei lá, 1 hora para ler esse livro. É impossível não devorar as histórias e lê-las muito mais rápidas do que e-book, do que livro em formato normal. Então, se você quer ler mais, quer encontrar alguns livros diferentes, por que não romances de banca? Aqui eu escolhi 2 autoras, a Candice Camp e a Sandra Brown, que são autoras que já têm livros em formato normal de livraria publicados aqui no Brasil, que são autoras muito boas, que já foram publicadas em formato de banca e que eu gosto bastante, que eu sempre indico pra vocês. Então é aí uma boa pra vocês lerem nesse carnavalzão aí, ou em qualquer dia que vocês querem ler, mergulhar aí só em um livro e se perder um pouco das obrigações do dia a dia. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das dicas. E se tiverem alguns livros que vocês leram em um dia só, indiquem aqui pra mim, pra galera, pra gente sempre ter livros novos pra ler. Um super beijo e até mais. E quem gostou, não esquece de dar um joinha. Quem gostou mais aí, se inscreve no canal pra sempre receber as novidades. Agora eu fui. Tchau, gente!